Olá, galera. Meu nome é Lucas Pedra. Eu sou do quinto período de Engenharia Mecânica da Faculdade Vertex Triense. E hoje eu vim aqui para tentar esclarecer um pouco do que é golpe de Ariete, explicar um pouco sobre esse fenômeno. Vamos direto ao ponto. De forma bem simplificada, golpe de Ariete é o choque violento nas paredes de uma tubulação quando há uma mudança brusca no movimento do líquido, como por exemplo quando um registro é fechado. Este choque é resultante da sobrepressão oriunda do interrompimento do escoamento do líquido e é absorvido pelos esforços de compressão da água e da deformação da tubulação. Como a água é praticamente incompressível, dependendo da magnitude da sobrepressão resultante, o golpe de Ariete pode provocar uma deformação tão grande que rompe as paredes do tubo, principalmente se ele já estiver fragilizado. Além disso, o barulho desse golpe pode ser muito alto e muito incômodo, mesmo não havendo rompimento da tubulação. Para tentar ficar um pouco mais claro, tenta observar essa animação, galera. Nessa animação, a gente pode observar que a água do tubo sofreu compressão com o fechamento do registro. Consequentemente, a energia de velocidade foi convertida em pressão, provocando uma distensão nas paredes do tubo, conforme a onda de pressão se propaga. Essa onda tende a alterar o sentido do escoamento, ou seja, como o escoamento está para a direita, ela vai alterar o sentido para a esquerda, fazendo a água fugir para a outra extremidade não obstruída, que não tem um registro fechado. Enquanto a água foge para o outro sentido, a pressão na região obstruída diminui. A água retorna para a posição e a água vai tentar voltar para a posição inicial. Esse ciclo então vai se repetir até que a pressão da tubulação se estabilize. Beleza. Agora que a gente já sabe o que é esse golpe, a gente tem que aprender a calcular o mesmo para diminuir as suas consequências e tentar minimizar os seus danos, né? Então vamos lá. Como que a gente calcula essa sobrepressão? A gente vai começar pela variável da celeridade, que é a velocidade de propagação da onda de pressão na tubulação. Ela é calculada pela forma de Aliev, que é C, que é a celeridade, igual a 9.900 sobre a raiz quadrada de 48,3 mais K, que é um coeficiente adimensional, vezes D, que é o diâmetro da tubulação, sobre E, que é a espessura da tubulação. Esse K, a gente pode calculá-lo por essa fórmula que é 10 elevado à décima potência sobre E, que é o módulo de elasticidade do material da tubulação. E também a gente encontra esses valores de K tabelado para facilitar os nossos fins de cálculos, né? Como a gente tem aqui no exemplo, ele tabelado o aço, que é 0,5, o ferro, que é 1, o concreto, que é 5, e assim por diante. A segunda variável que a gente tem que aprender a calcular é a fase da tubulação. A fase nada mais é do que o tamanho que a onda de pressão leva, nada mais é que o tempo que a onda de pressão leva para ir e voltar de uma extremidade para outra da tubulação, e ela se dá por essa fórmula aqui, que é a fase de canalização igual a 2 vezes o comprimento sobre a celeridade que a gente acabou de calcular. Vamos lá. E aqui a gente tem uma representação de onda, que na esquerda é como esse fenômeno se dá numa situação ideal, numa situação de livro, né? E na direita a gente tem uma situação real, como ele se dá numa situação real, considerando fatores de atrito, de dissipação de energia e por aí vai.
A terceira a terceira variável que a gente tem que levar em consideração é o tempo de manobra. Isso é feito porque, se o fechamento for muito rápido, o tubo ficará totalmente obstruído antes da atuação da onda de sobrepressão. Consequentemente, o aumento da pressão na tubulação será muito maior. Olhando desse jeito, a gente então pode classificar o tempo de manobra de duas formas diferentes. A manobra rápida. Na manobra rápida, o tempo de fechamento é menor que a fase da tubulação, resultando em um aumento máximo de sobrepressão, que é calculado por essa expressão aqui, que é H de A igual a celeridade vezes a velocidade média da água, ou escoamento, sobre G, que é a gravidade. E a segunda classificação do tempo de manobra é a manobra lenta, onde o tempo de fechamento é maior que a fase da tubulação, resultando no aumento de pressão em função do tempo. E ele se dá por essa expressão aqui, que é qual? H de A igual a C vezes V sobre G vezes a fase sobre o tempo. C sendo a celeridade, que já aprendemos a calcular, V a velocidade média da água, G a gravidade, vezes a fase da canalização sobre o tempo. Tá, agora que a gente já aprendeu como calcular a sobrepressão resultante do golpe de Ariete, como isso vai ser útil para a gente? Calcular o valor da sobrepressão para a sua tubulação é útil para você saber qual material adequado para a sua tubulação. E se ele não é o mais adequado, quais providências você pode tomar para minimizar os impactos que esse golpe pode ter na sua tubulação. E como eu evito esse impacto tão grande? Limitar a velocidade de escoamento é uma opção. Utilizar peças que permitam um fechamento mais lento da tubulação. Como nós vimos, o tempo de manobra está diretamente relacionado com a sobrepressão, né? Então, um tempo mais lento vai diminuir essa sobrepressão. Utilizar tubulações de espessura maior, que também está diretamente relacionado com a sobrepressão, e utilizar dispositivos mecânicos como válvulas de alívio para realmente diminuir a pressão dentro do tubo, né? Que é o nosso fator-chave. Agora vamos para um exemplo prático aqui, né? De como a gente usa toda essa teoria que a gente viu. Determine o tipo de manobra e a sobrepressão na seguinte situação. Aí a gente tem aqui os dados que ele nos deu, que é o tubo de aço, ó, o K. Como a gente já tinha ele tabelado lá atrás, a gente sabe que, como o tubo é de aço, o K vale 0,5. L, que é o comprimento do tubo, D, o diâmetro, é a espessura. Aqui a gente tem a pressão estática, o desnível, que é 250 M, o tempo de manobra, 8 segundos, muito importante essas informações. E a velocidade de escoamento, que é 3 metros por segundo. A gente tem a faca e o queijo na mão agora, né? Determinar a celeridade. É o primeiro passo, como a gente já viu. Então, a celeridade é igual a 9.900 sobre a raiz quadrada de 48,3 mais K, que é aquele coeficiente adimensional, D, o diâmetro, e E, a espessura. Então, vamos lá. Substituindo os valores, nós teremos aqui 9.900 sobre a raiz quadrada de 48,3 mais 0,5 vezes 0,8 sobre 0,012. O 0,8 e o 0,012 já convertido para metro, para a gente ficar tudo bonitinho dentro das unidades de medida, não errar na conversão. Logo, a gente tem que a celeridade é igual a 1.080 metros por segundo. Já temos a nossa primeira variável. O segundo passo, determinar a fase da tubulação.
que a gente tem aqui a expressão que a fase é igual a 2 vezes o comprimento sobre a celeridade, que nós acabamos de calcular. Então, a fase vai ser igual a 2 vezes 500, que é o comprimento da tubulação, sobre 1.800, que é a celeridade que acabamos de calcular. Logo, temos que a fase é 0,93 segundos. O terceiro passo é classificar a manobra. Como o tempo de manobra é de 8 segundos, que foi nos dado no exercício, e 0,93 segundos é a fase que nós achamos, tem-se que a manobra, nesse caso, é lenta. Ou seja, usaremos a fórmula H de A é igual a C vezes V, que é a celeridade vezes a velocidade de escoamento, sobre G vezes a fase sobre o tempo. Aplicando esses valores agora, que já temos todos eles calculados, para calcular a sobrepressão, vamos ter o quê? Que H de A é igual a 1.800 vezes 3 sobre 9,81, que é o valor da gravidade, vezes 0,93, que é a fase que nós acabamos de encontrar, sobre 8, que é o tempo que também foi nos dado no exercício. Logo, temos que H de A, que é a sobrepressão, é igual a 38,5 metros por coluna de água. O passo 5, a gente calcula a pressão total que vai ser decorrente desse golpe. Então, vai ser P é igual a 250 mais a sobrepressão. 250 é a pressão da tubulação que foi nos dado no exercício. E 38 é a pressão que nós achamos. 38,5. Então, a pressão é igual a 288,5 metros por coluna de água. Desse modo, considerando uma manobra lenta, a tubulação de aço deverá suportar uma pressão de 288,5 metros por coluna de água. Então, galera, é basicamente isso. Não é nada muito complexo e eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos e é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.